Olá, meu amigo, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa nossa aula, a nossa segunda aula do nosso método A Última Cartada. Rapaz, é uma honra imensa estar aqui com todos vocês. Ontem nós já iniciamos a nossa conversa. Deixa eu fazer uma pequena recapitulação do que nós conversamos ontem. Olha só, vou lembrar aqui um pouquinho para vocês da minha história. Eu falei para vocês ontem, pessoal, que no ano de 2017, o que aconteceu comigo? Em 2017, eu estava estudando linguagem sem nenhum preparo, mais arrojado em relação à estratégia, e aí minha nota foi o quê? Foi 580 pontos. Só que de um ano para o outro, lá em 2018, o que aconteceu? A minha nota, ela aumentou vertiginosamente. Eu tirei 740 e isso fez com que eu pudesse ser aprovado em medicina na Universidade Federal do Piauí. Eduardo, mas o que aconteceu de um ano para o outro? Será que necessariamente foi alguma mágica? Não, ontem eu contei para vocês, ontem eu falei com vocês sobre tudo o quê? Que no cursinho tradicional, que lá no cursinho que a gente costuma fazer, você tem um professor que ele não olha para o conteúdo global, o conteúdo dele vive como se fosse em uma piscininha. Ele é um conteúdo restrito ali ao que ele sabe, logicamente, sem crítica algum a nenhum professor, mas a gente tem, lógico, o cursinho, ele tem que olhar para o aluno não como alguém que está ali fazendo um único curso, mas que ele tem uma série de disciplinas globais que uma conversa com a outra. Então você tem, por exemplo, em questão de gestão de tempo, você vai ter ciências da natureza, você vai ter a matemática, você vai ter linguagens, você vai ter a redação e você vai ter a ciência, as ciências humanas. Então, pessoal, é muito importante que a gente sempre olhe para isso, correto? Que a gente não olhe para o aluno somente como o quê? Somente um cara que vai ali assistir minha aula e ele vai aprender e pronto. Não, você tem que entender que informação... Olha só o que eu vou falar para você. Informação, em momento algum, é o que falta. Informação não é o que falta. O que falta muitas vezes para a maioria dos alunos é o quê? É um direcionamento. É falar o seguinte, olha, existe sim essa informação, mas você vai conseguir reter essa informação com uma habilidade muito maior se você seguir esse caminho. E é justamente por isso que eu estou aqui hoje para conversar contigo. Então, ontem nós falamos principalmente disso. Se você ainda não assistiu a aula de ontem, a aula de ontem ela está gravada aqui no nosso canal, tudo bem? Então, pessoal, além disso, Edu, o que tu falou tanto? Então, eu falei principalmente sobre essas objeções, o porquê que você não cresce na prova de linguagens. Como eu falei, o intuito desse evento é para o quê? É para convidar vocês, ao final, para participarem da comunidade Medlinguagens. Mas, como eu disse ontem, aqui o meu interesse neste momento não é falar da comunidade. O meu interesse neste momento é passar o quê? É passar o melhor conteúdo possível para vocês. É passar um conteúdo com extrema qualidade. Então, a partir desse momento, todo mundo focado, porque o que eu tenho para passar aqui hoje é algo que vai te levar adiante, tá bom? E aí, olha só, eu tenho recebido muito nos últimos dias a seguinte mensagem: Edu, eu tô assim meio receosa, eu não sou assim a melhor pessoa. Eu não sou a melhor pessoa nessa disciplina, eu tenho uma certa dificuldade em linguagens, eu ainda não comecei a estudar direito. E aí, Eduardo, tu acha que se eu começar a estudar a partir de agora, eu consigo ir muito bem no Enem? Pessoal, olha só o que eu vou falar para você. Você começando a estudar da maneira correta a partir de hoje, você não apenas consegue tirar uma excelente nota no Enem, mas como você consegue tirar um 700 mais. Porém, não é simplesmente estudar de qualquer maneira, como eu falei para vocês. Informação não é o que falta. O que falta é, sobretudo, alguém te guiar da maneira correta. Alguém te mostrar o caminho por A mais B. Para você não ficar achando, por exemplo, que linguagens é uma prova que vai exigir de ti interpretação. Eu recebi várias e várias vezes na minha caixinha de perguntas do Instagram
pessoas falando, Eduardo, como é que eu lido com questões de interpretação? Como é que eu vou interpretar melhor uma questão de linguagens? Quando eu olho para perguntas como essa, fica muito nítido que esse aluno ainda não compreendeu que existe um padrão muito claro na prova. Esse aluno ainda não compreendeu que existe um caminho a ser trilhado, um caminho a ser traçado. Então, pessoal, a partir desse momento, eu gostaria muito de conversar com vocês, principalmente sobre talvez, entre aspas, o jeito certo de se estudar linguagens. E para isso, eu gostaria de te apresentar as pessoas que já estiveram aqui comigo e, estando aqui comigo, essas pessoas, elas notaram uma total diferença. Olha aqui, por exemplo, Eduardo, eu saí de 30 pontos. Olha só, pessoal, eu saí de 30 pontos no Enem 2021 para 37 no Enem 2022. Cara, de 30 para 37 foram o quê? 7 questões aí. Isso é um número muito significativo. Edu, olha só, conseguiu 700 mais, consegui aqui o meu 730. Isso me deixa muito feliz. Eduardo, olha aqui, bom dia, fui corrigir o Enem só hoje, pois estava fazendo outros vestibulares, mas fiquei muito feliz com minha nota em linguagens. Eu saí dos 30 pontos e fui para o 40, ou seja, uma pessoa que conseguiu chegar aqui no 40 mais. Estava estudando comigo no ano passado. Mais uma vez aqui, consegui aumentar 13 questões. Eduardo, não fiz o 40 mais, mas fiz 37 questões. Edu, 700 mais em linguagens veio 720,2. Cara, é justamente isso que eu quero para você no próximo ano. Eu quero que você abra a sua página do Enem e veja uma notaça como essas notas. Então, a partir desse momento, vamos começar a conversar sobre qual o jeito certo de se estudar para o Enem. Então, vamos lá, pessoal. Como eu falei para vocês, olha só, vou até desenhar um pouquinho aqui com vocês. Eu já havia falado para vocês que lá em 2017, a minha nota, ela conseguiu ir de 580 para o quê? Para 740. Edu, essa subida aqui, vertiginosa, o que significa? Pessoal, significa, antes de tudo, que eu dei prioridade para aquilo que realmente importa. E aí, eu gostaria muito de conversar com vocês sobre o seguinte. Eu cheguei lá em 2018, depois de ter tomado bomba em 2017 na prova de linguagens, e fui fazer o quê? Análise. Eu comecei a analisar a prova de linguagens. E aí eu percebi o seguinte, cara, por que necessariamente eu estou errando essas questões na prova? E aí, quando eu olhava a prova do Enem, eu percebi o seguinte, olha só. Vamos lá, eu tenho aqui a prova do Enem e eu vejo basicamente 3 coisas nela. Olha aqui, vamos colocar aqui, olha só, imagina que isso daqui é a prova do Enem, é uma questãozinha lá no Enem. Eu tava errando, pessoal, eram 3 formas mais comuns dos meus erros. Eu errava porque eu não entendia, por exemplo, o que caracterizava aquele texto, que a gente vai chamar aqui de gênero textual. Eu errava questões porque eu lia a questão, mas não entendia muito bem o que o autor da questão estava querendo de mim. Eu não entendia o comando da questão. E muitas vezes eu errava uma questão, por quê? Porque eu ficava em dúvida entre 2 alternativas, existia uma palavrinha lá, existia uma palavra que praticamente singularizava aquelas alternativas, e aí eu não sabia para onde ir. Então, para mim, era muito claro que o Enem, ele trazia esses 3 inimigos. Eu chamei isso daqui, pessoal, de quê? Eu chamei esses 3 padrões de meu inimigo. O meu inimigo comum, o que eu tinha que lutar contra, eram esses 3 entes. Então, recapitulando, primeiro eu li o texto e eu não... Pessoal, sabe quando você abre um livro assim, aleatoriamente? E ao abrir esse livro aleatoriamente, você começa a ler as coisas, só que não tá concatenado uma coisa com a outra. Era essa a minha sensação ao ler um texto no Enem. Eu lia, parecia a coisa mais perdida do mundo. E aí eu não conseguia coletar, extrair aquilo que de fato importava. Então, você já deve imaginar, eu ficava totalmente perdido. E isso me frustrava muito. Porque eu li uma questão e aquela questão às vezes não fazia sentido nenhum.
Eu olhava assim, cara, linguagens, eu prefiro 1000 vezes matemática. Matemática é 1000 vezes mais fácil porque é objetivo. E é justamente essa a sensação que a gente tem em relação à prova de linguagens. A nossa sensação, pessoal, é que a prova de linguagens é o quê? É totalmente subjetiva. Mas por que que a gente fala isso? Porque a gente não conhece o nosso inimigo comum. E Edu, tu tinha muita dúvida, né, em relação a como ler aquele texto. Eduardo, quando eu olho, por exemplo, um texto, eu acho que o autor só retirou ali duas coisas e é meio aleatório. Pessoal, aqui é aquele momento que a gente tira a prova do Enem de uma subjetividade, que é a coisa mais horrível do mundo, você lê a prova e achar que ela é uma prova subjetiva, que o autor tirou aquilo da cabeça dele e só ele vai entender aquele gabarito, para uma objetividade. Então vamos lá. Objetividade. Eu falei para vocês que existem 3 padrões de erros. Esses padrões de erros, eles são relacionados ao quê? Primeiro, ao gênero textual, tudo bem? Depois, relacionado ao quê, Eduardo? Relacionado ao comando daquela questão. E aí, depois, relacionado ao quê? Relacionado às alternativas. Então, olha só. Eu fiz o meu Enem lá, 2017, e aquilo me deixou extremamente incomodado. Que história é essa? Como é que eu não consigo tirar uma boa nota em linguagens? E aí eu fui pegar prova por prova. Isso daí é um trabalho detalhado, um trabalho estatístico que ajuda muito a você enxergar esse tipo de coisa. E foi por meio desse trabalho que eu desenvolvi o meu método de estudar linguagens. E aí eu pensei muito bem, pessoal, olha só. Se eu não parar e estudar e olhar aquilo que de fato eu estou errando, eu nunca vou me sobressair nessa prova. E aí a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte, cara, tá uma galerinha toda aí dizendo que é para estudar fazendo questões e quantas mais questões eu fizer, melhor. Aí eu fiquei, cara, não é assim não, não é por aí não. Eu vou diferenciar duas coisas. Eu vou diferenciar o estudar do fazer simulado. Eu coloquei na minha mente o seguinte, pessoal. Quando eu for estudar, eu vou estar pensando o seguinte. Olha, Eduardo, lembra daquela prova do Enem do ano passado? Tu não acertou aquela questão porque tu não sabia, por exemplo, o que era uma postura resignada do eu lírico. Pois todas as vezes que tu estiver diante de uma questão que tu não souber o que significa uma determinada palavra, tu vai anotar essa palavra, tu vai decorar, tu vai memorizar, seja o nome que você quiser dar para esse processo. Eu não me importo se for só decorar. Se eu acertar lá no dia da prova, pra mim tá de bom tamanho. Então, pessoal, eu comecei a justamente diferenciar. O simulado, o que era o simulado pra mim? Meu amigo, o simulado pra mim vai ser o quê? Eu preciso mimetizar. Simulado, eu vou mimetizar o dia da minha prova. Eu vou realmente sentar na cadeira. Eu vou ter aquele desconforto, as costas doendo. Eu vou ter aquela vontade de ir ao banheiro e ir ao banheiro contando o tempo. Eu vou, por exemplo, ter aquele desconforto de estar com sede, mas eu não vou tomar mais água, porque se eu tomar mais água eu vou precisar ir ao banheiro. Então, quando eu for fazer simulado, eu não vou estar preocupado, por exemplo, com a questão de aprender ali no momento. Eu vou estar realmente me testando. Agora, olha só, aí que vem o detalhe da questão. Que não te falam isso por aí. O que te falam? Não, estude fazendo questões, passe uma tarde todinha fazendo quantas questões você conseguir. E aí o que acontece? Tu faz 45 questões por dia e não vê crescimento. E aí que vem um detalhe, pessoal. Estudar é o quê? É você conseguir extrair conhecimento. É você conseguir extrair aquilo que está no papel e conseguir colocar aqui e fazer uma relação lógica com aquilo que foi te ensinado. Então, eu estudava por meio de modelo de questões? Sim. Eu ficava horas e horas e horas e horas assistindo aula? Não. Porque eu sabia que apenas assistir a aula não ia me fazer crescer. Então eu estudava, lógico, por meio de um modelo de questões. E aí, estudando por meio desse modelo de questões, eu não me preocupava em responder quantidade. Então vamos bem aqui, eu vou até deixar isso anotado. Olha só, quando eu estava no processo de estudar,
quantidade de questões para mim era insignificante. Eu pegava essa palavrinha aqui, quantidade, e eu riscava ela. Quando vinha algum amigo meu falando que, olha, hoje eu fiz 150 questões, para mim pouco importa. Eu não estou preocupado com essa historinha de quantidade. O meu objetivo é a qualidade. O meu objetivo é conseguir transferir aquilo que está no papel para onde? Para a minha mente. Então, pessoal, a primeira coisa que eu desenvolvi foi, olha só, se por semana o que eu conseguir for fazer 40 questões de linguagens, para mim tá de bom tamanho, desde que eu consiga extrair muita coisa dali. Então, pessoal, olha só, o estudar para mim foi muito importante, porque eu já definia, olha, se eu estou estudando, eu preciso retirar alguma coisa daquilo. E aí não apenas isso. Esse processo de estudar, ele vai te mostrar, por exemplo, que vai ter coisas que tu não conhece. Então, por exemplo, eu lembro ainda hoje que eu estava diante de uma questão e lá tinha o seguinte, na letra A falava o seguinte, que era o processo da polissemia. E na letra B falava que eram palavras homógrafas. Aí eu, meu Deus do céu, qual a diferença de polissemia para a palavra homógrafa? Eu lembro ainda desse dia, que esse dia foi muito significativo para mim, porque ele representou o quê? Ele representou, basicamente, uma significação especial. Vai ter horas que eu vou precisar voltar ao processo de estudar a teoria. A teoria, pessoal, ela é muito importante. Então não adianta você simplesmente sair por aí feito um doido fazendo questões e questões e questões. Antes das questões, é muito importante que você tenha um conhecimento que agrega. E não menos importante, pessoal, fazer esse simulado. Eu sempre, toda semana, fazia um simulado de linguagens. Era sagrado. Mas, como eu falei para vocês, o simulado era um momento de mímese. O simulado era um momento de simular, de fato, de reinventar o dia da prova. Porém, o mais importante de um simulado que eu levava era o quê? Era a correção. Imagina o seguinte, pessoal, tu faz um simulado, tu faz uma prova, e aquela prova te mostra exatamente o seguinte. É por isso que é tão bom estudar por modelo de questões. A prova, ela te mostra, Eduardo, olha seu bandidinho, você não está bem, você não está nada bem nesse conteúdo. Então, a correção, ela é aquele momento que você, humildemente, e aí eu peço para vocês, estudante, seja qual nível ele for, se você estiver no ensino médio, se você estiver na faculdade, se você estiver no doutorado, você tem que ter humildade de falar, eu não sei isso. Pode ter certeza, pessoal, depois de ter entrado na medicina, encontrado pessoas extremamente qualificadas, elas chegam e falam, eu não sei isso. Eu vou mandar esse caso específico para outro colega médico que sabe mais do que eu. Cara, você tem que ter a humildade. E na correção do simulado, fale o seguinte, olha, se eu errei essa questão, não foi somente por vacilo, não. Eu vejo muitos alunos falando assim, olha, eu errei uma questão porque eu vacilei. Cara, mesmo que tu tenha vacilado, mesmo que se tu souber aquele conteúdo, tenta extrair o melhor de ti, tenta extrair o melhor daquela questão. Então, até o vacilo, até aquela questão que foi errada, não porque você não sabia o conteúdo, mas que você deu um deslize ali no momento, você tem que considerar ela como um erro pessoal, como algo que você não pode errar mais. Então, você tem que encarar até mesmo, você tem que criar mecanismos na sua mente para você não errar. Então,
Estudar é um processo complexo, mas eu estou te apresentando aqui. Eu estou te apresentando o que é necessário. Então, essa historinha entre estudar e fazer simulado é algo que tem que estar muito bem na sua mente. Eduardo, depois do simulado eu faço a correção. Exatamente. Edu, a correção ela é o quê? O que tu considera? A correção, pessoal, é um tipo de estudo. Então, fazer o simulado em si é uma mímese, tudo bem? Só que fazer a correção do simulado, ela é o quê? Ela é justamente um tipo de estudo. E aí, pessoal, à medida que eu ia fazendo isso, eu sempre ia pensando, Eduardo, olha de onde é que tu tá vindo. Tu tá vindo lá de um 580 pontos. Tu tá vindo de um Enem que tu fez 28 questões. Cara, a gente tem que subir. A gente tem que subir. E aí, pessoal, começo do ano, janeiro, tava lá estudando devagarzinho. Estudando devagarzinho, constante, sem pressa. Mas aí as coisas iam se ressignificando. Eu lembro que naquele ano eu sempre conversava com a minha mãe. E aí, como eu falei já pra vocês, eu venho de uma família sem muitas condições financeiras. E aí minha mãe, ela me liga um certo dia e fala o seguinte: meu filho, infelizmente as coisas aqui dentro de casa, elas estão muito ruins. A gente está numa situação financeira bem penosa, então esse vai ser o seu último ano, vai ser a sua última tentativa, tá bom? Podemos combinar que se você não passar neste ano para medicina, você faz outra coisa? Cara, aquilo pegou meu coração com muita força, porque não era a minha mãe que não queria que eu estudasse. Mas ela tinha a consciência e ela me apoiou de todas as maneiras. Eu sempre falo, pessoal, valorizem muito. Valorize muito aquela pessoa que está te dando o apoio. A minha mãe e o meu pai aqui, por exemplo, eles sempre fizeram o possível e o impossível para que o estudo fosse minha base. E pode ter certeza que eu valorizei cada minuto, cada centavo, cada doação, cada pedacinho de sangue que era dado para que eu pudesse, que era abdicado para que eu pudesse estudar bem. Valorizem muito os que estão contigo. E aí minha mãe me liga, e aí eu tô vendo ali que eu estou evoluindo, que eu estou começando a entender a minha dificuldade. Eu deixei de passar em medicina por conta dessa matéria. E aí eu costumava fazer ali, sempre fazia o meu simulado no final de semana. E aí, por exemplo, primeiro simulado. Cara, primeiro simulado você sempre vai ruim. Ali eu fiz 29 no primeiro simulado, mudou nada. Eduardo, tá péssimo. Segundo simulado, fiz 30 questões. Terceiro simulado, 30 questões. Quarto simulado, 31 questões. Ou seja, pessoal, era algo muito gradual. Parecia que eu nunca ia conseguir de fato. Você tá vendo aí? 29, 30, 30, 31. Eduardo passou 1, 2, 3, 4 semanas, um mês inteiro. Tu cresceu só isso? Exatamente. Mas aí é que vem a beleza da coisa, pessoal. Eu estava me preparando nos bastidores. Eu estava me preparando nos bastidores para que tudo pudesse acontecer. Tem uma história muito legal. E olha só, eu estou contando essas histórias não é à toa não. É com um propósito. Porque a história, ela fica no nosso coração. Não se engane, estudar não é apenas colocar a bunda na cadeira e fazer acontecer, não. Você começa a estudar aqui, você desanda, você sente o cansaço, isso é natural, isso é humano. E é por isso que eu trago essa analogia, que eu trago essa história. Eu lembro muito bem de uma história do bambu chinês. Você planta ali um bambu e ele demora mas muito tempo. Ele demora cerca de 5 anos para crescer um pouquinho. Eita, Eduardo, 5 anos? Exatamente. Para crescer um pouquinho. Só que nesses 5 anos, pessoal, ele está fazendo o quê? Ele está colocando as suas raízes profundamente. Ele está formando a sua base. Ele está formando o seu alicerce. E, meu amigo, quando aquilo começa a crescer, ele se torna uma árvore tão resistente que você pode pegar a ponta do bambu e envergar ela até o chão, que ela não quebra. E eu trago essa analogia para o estudo.
Aqui você não via crescimento, não. Aqui você poderia falar o seguinte: eita, Eduardo, olha só, tá vendo esse resultado bem aqui? Cara, esse bem daqui é o resultado de quem vai fracassar. Isso daqui é um fracasso, desista. O que tu quer fazendo ainda medicina? Vai fazer uma outra coisa. Foram coisas que eu tive que ouvir de pessoas que eu pensava que estavam me apoiando, quando na realidade chegavam com um comentário como esse. E aí, pessoal, o meu alicerce ele tava bem aqui. Ele tava nesse significado bem aqui. Eu sei exatamente o que eu erro. Eu sei exatamente o que todo mundo erra. Todo mundo erra bem aqui nesse padrão. Eu vou criar uma maneira de não errar mais nada em relação a esse padrão. Eu vou criar uma maneira no qual eu me sinto muito seguro, mas muito seguro mesmo para responder uma prova do Enem. E aí, em nenhum momento eu desisti. As coisas lá em casa estavam muito pesadas naquele ano. Eu lembro, por exemplo, que o dinheiro era todo contado, pessoal, todo contado mesmo. Eu lembro que chegou um dia no final do mês que eu tinha olha só, lá naquela época eu tinha R$ 2 na carteira para passar o restante do mês inteiro. Então eu lembro que minha mãe mandava a caixinha do interior com os mantimentos, com arroz, com feijão, com carne. Então eu tinha o meu arroz, o meu feijão, a minha carne, mais os R$ 2 na carteira. Só que, meu amigo, aquilo fazia era me incentivar. Cara, eu vou continuar estudando. Que história é essa? Eu vou desistir de maneira alguma. Eu vou continuar estudando. Por quê? Porque esses R$ 2 que existem aqui hoje, eu quero daqui um tempo ajudar a minha família. Eu quero daqui um tempo modificar a minha vida. Eu quero daqui um tempo entender que isso daqui valeu tudo a pena. A gente tem sempre que criar estratégias para não esmorecer. Eu sei que tem gente aqui me estudando, assistindo essa aula, que vai falar assim, não, Eduardo, eu venho de uma família extremamente rica, eu não entendo muito bem o que é isso que tu passou. Cara, pois arruma um outro elemento que faça com que você tenha o quê? Tem aquele sangue no olho para ir atrás. Cara, eu quero estudar porque eu quero realmente garantir a minha vaga. Eu quero de fato ser o melhor médico possível. Eu quero realmente colocar a minha vocação em jogo. Tenha esse brilho, tenha esse sangue no olho, porque eu te garanto que esse sangue no olho, ele fortalece todo o processo. Ele faz com que você enxergue além. E aí, meu amigo, eu comecei o quê? Cara, gênero textual, vamos lá. Eu preciso saber o que é o gênero textual. Edu, gênero textual é tudo aquilo que nasce da necessidade de comunicação. Então, por exemplo, se eu estou me comunicando aqui com vocês por meio desse vídeo, esse vídeo é um gênero textual? É sim, é um gênero textual que utiliza o quê? As tecnologias da comunicação e da informação. É um gênero textual? É, maravilha. Ah, por exemplo, se eu tenho uma notícia. Ah, Eduardo, uma notícia, ela é um gênero textual que ela tem um propósito. Esse propósito a gente chama de quê? De função social. E qual a função social de uma notícia? Ah, pegar o quê? Um fato que aqui ocorreu e transmitir esse fato para outras pessoas. Cara, eu comecei a fazer relações lógicas. Eu comecei a enxergar linguagens no meu dia a dia. Então, todas as vezes que eu olhava para um gênero textual, eu não olhava de qualquer maneira. Eu olhava para aquilo e pensava, qual a função social? Quais são as tipologias que predominam dentro desse gênero textual? Então, a todo momento, eu estava lá, firme e forte, firme e forte. Além disso, pessoal, eu fui olhar o seguinte, rapaz, toda prova que a gente faz, ela tem o quê? Um edital. Toda prova que a gente faz tem um edital. Se você vai fazer um concurso, você tem um edital. Se você vai fazer, por exemplo, um vestibular, ele também tem um edital. O Enem, ele tem edital? Tem. Mas qual o edital do Enem? O edital do Enem, pessoal, é a matriz de referência. Eduardo, essa matriz de referência é aquilo que tu sempre tá falando com a gente lá no Instagram, é aquilo que tu chama de competências, eu vou chamar aqui de competências e habilidades, CXHY, isso daí é uma hidrocarboneto, Eduardo? Não, meu amigo, isso daí é competências e habilidades. Então, pessoal, o Enem,
ele tem essas competências e habilidades. Eu olhei para aquilo e pensei, cara, eu tô ouvindo essas competências e habilidades e eu olho bem que para uma questão que eu errei. Essa questão, ela fala mais ou menos o seguinte: esse texto, ele tem o intuito de... Aí, o gabarito, ele fala mais ou menos o seguinte: ele tem o objetivo de mudar comportamentos e hábitos do leitor. Aí eu, nossa... Aí quando eu olho lá para a matriz, eu olho para competência 7, habilidade 21, eu vejo o seguinte: são os mecanismos utilizados para modificar comportamentos e hábitos do teu leitor. Rapaz, se eu tivesse lido antes essa matriz, se eu entendesse antes essa matriz, eu teria me dado muito melhor no Enem. E aí eu comecei a estudar profundamente como é que funcionava essa matriz de referência. E aí eu comecei a perceber, pessoal, que nessa matriz de referência existia o quê? Existia um padrão. Então, como eu falei para vocês, eu errava muitas questões. Por quê? Eu errava muitas questões porque eu não entendia direito o que o autor da questão estava querendo de mim. Olha só, eu tenho certeza que algum professor já te falou isso. Olha, no Enem, ele não quer a correta, ele quer a mais correta. Na realidade, não é exatamente isso. É porque você tem distratores. E esses distratores, eles estão também dentro do texto. Eles tiram elementos de dentro do texto. Mas toda vez que você vai fazer uma questão, pessoal, você tem que fazer a seguinte pergunta: o que o autor da questão está querendo de mim? E esse comando, pessoal, olha aí como é a beleza da coisa. O autor de questão do Enem, ele não vai fazer uma questão de algo que não esteja no edital, que não esteja na matriz de referência. Então, se eu sou um autor de questão do Enem, a minha base para fazer uma questão, ela vem de onde? Ela vem justamente dessa matriz de referência. Então, se você entende a matriz de referência, se você sabe o que é uma CCH18, uma C7H24, uma C8H25, você já antecipa, você já sabe qual modelo padrão de questões que o autor vai te perguntar. Então, pessoal, a partir desse momento, o que aconteceu? Olha só, aqui estava por volta do segundo, terceiro mês. Aqui, ó, só entendendo os gêneros textuais, eu comecei a subir 32, 33, 33, 34. Só que nesse terceiro mês, o que aconteceu? No terceiro mês, fazendo um simulado por semana, foi aí que a beleza começou a acontecer. Eu comecei a entender a matriz de referência. Eu comecei a estudar competência e habilidade e entender e dar aula de competência e habilidade. Modéstia à parte, eu estava muito por dentro da matriz. Comecei a estudar realmente com muito, mas muito amor por aquilo. Por quê? Eu estudava porque eu lembrava, cara, olha o que eu combinei com a minha mãe. Isso daqui é meu último ano. Isso daqui é a minha última oportunidade. Isso daqui é a oportunidade que eu tenho para mudar o meu futuro e o futuro da minha família. Então eu tava ali intensamente, cara, é dessa vez, vamos, é dessa vez, vamos pra cima. E aí, depois de ter estudado a matriz de referência do Enem, lembra que ontem eu te falei? O professor, ele entra dentro de sala de aula, coloca um conteúdo enorme, só que grande parte daquele conteúdo não cai. Por quê? E outra coisa, às vezes tu não tem matérias suficientes bem distribuídas. Como, por exemplo, todo ano tem questão de C3, da parte de educação física. Tem aula de educação física, todo ano tem questões de C9, que são as tecnologias da comunicação e informação. Você tem aula de tecnologias da comunicação e informação? Sim ou não? E vai cair do mesmo jeito questões, porque o Enem, ele não deixa nunca de cobrar uma habilidade. São 30 habilidades. Se são 30 habilidades, Eduardo, então nós teremos o quê? 30 questões certas de cada habilidade, da 1 até a 30. Então,
vai ter, com toda certeza, uma divisão quase equânime de cada habilidade. Então, pessoal, a partir do momento que eu entendi como funcionava essa matriz de referência, eu sabia, eu ganhei olha só, olha o perigo, eu ganhei autonomia, eu sabia muito bem como estudar cada um dos elementos. Então esse 34 aqui, ó, esse 33, ele começou a virar 35, ele começou a virar 37, ele virou 38, até, meu amigo, que eu cheguei aqui, ó, 40, 41, 42, 43. Cara, eu subi vertiginosamente em pouco tempo. É assustador. É assustador isso, pessoal. Mas o que aconteceu? Eu ainda estava errando uma ou duas questões, sempre, em todo simulado por conta de detalhes. Qual era o detalhe, Eduardo? Eu estava diante de uma questão e naquela questão tinha na alternativa algum pequeno detalhe que fazia com que eu deslizasse. E eu sempre lembrando, cara, eu estou estudando aqui com propósito. Eu tenho que mudar de vida, eu tenho que fazer com que isso seja realmente algo que vai me tirar dessa situação. Todo o tempo pensando. Cara, é aquilo que eu falo pra vocês. Você tá estudando aí pro vestibular, mas a vida não deixa de acontecer. Você tem emoções, vai ter um dia que você vai ficar doente, tem um dia que você tá bem, tem um dia que você tá mal. Então, nunca deixe de ser o quê? Um ser humano integral. Isso é extremamente importante. Essa aula de hoje, ela é tão importante não apenas pelo conteúdo técnico que eu quero te passar, lógico, ele é muito importante, mas para você entender que estudar, uma vida de estudos, que é isso que você faz, ela é muito complexa. Ela exige muito de ti. Então, olha só, eu estava aqui, eu percebi que eu errava algumas questões, por quê? Por qual motivo? Eu não sabia com exatidão o que significava uma determinada palavra. Eu errava uma palavra porque eu não entendia o que significava. Então, a partir daquele momento, quando eu comecei a fazer eu comecei a estudar por questões, eu criei o quê? Um caderninho. E esse caderno, pessoal, eu chamei esse caderno de repertórios. Eu pegava aquelas palavras que eu errava, tudo bem? E transformava ela em quê? Em um local onde eu poderia revisitar o significado delas. Quando eu não sabia o significado, eu ia procurar ajuda humildemente. Humildemente eu ia falar com uma pessoa que sabia mais do que eu. Fulano de tal, você pode me ajudar? O que significa essa palavra dentro desse contexto? E em outro contexto, o que ela pode significar? Então, olha só, quando eu formei esse caderno de repertório, e onde eu estava estudando, a gente fazia o simulado SAIS, o Simulado Nacional SAIS, muitos de vocês devem conhecer. Aqui foi o meu primeiro 45. Aqui foi o dia em que eu fiquei em segundo lugar no simulado geral de uma escola. Segundo lugar geral da escola na qual eu estava estudando. E aí, pessoal, eu percebi, cara, linguagens é o meu potencial. Linguagens é o que vai fazer eu passar de fato no Enem. Tava indo bem, como eu já falei para vocês, em matemática e em ciências da natureza, fazia sempre o meu, mas o que de fato me diferenciava dos outros era justamente a parte de linguagens. Então vocês já devem imaginar logo de cara a minha felicidade. Mas em nenhum... Pessoal, olha aqui. Eu fiquei muito feliz, lógico. Mas não adiantava somente a felicidade. A felicidade ilusória. Eu tinha que continuar com o quê? Com a constância. Foi bom ter feito esse 45? Foi. Mas eu vou estudar agora é mais. Eu vou intensificar tudo isso que eu tô fazendo. Se tá dando certo, eu vou mexer no time que tá ganhando. Claro que não. Continuei fazendo meu estudo. Aí lá vinha outro SAIS, 45. Outro SAIS, 44. Outro SAIS, 45. Outro SAIS, 44. Vinha, por exemplo, o Bernoulli. Cara, 42. Simulado um pouco mais pesado. 43, Bernoulli. Aí vamos lá, 44. Cara, tava sempre ali acima dos 40 pontos. Isso me deixou feliz demais. Muito feliz mesmo. E aí, pessoal, foi justamente essa trajetória que me possibilitou sair de onde? Sair de um
saí ali de uma situação na qual eu estava em 28 pontos, fazendo 580 pontos no Enem, para 40 mais, para que 740. Isso daqui não se faz do dia para a noite, se faz com o quê? Estudando da maneira correta. E é justamente isso que eu estou tentando passar para vocês. É justamente isso que vai fazer a diferença. É justamente isso que faz com que tudo modifique. Pessoal, tudo isso que a gente falou, tudo isso que eu estou passando para vocês aqui hoje, é com o intuito. É o intuito de mostrar, nós ainda temos muito tempo. Nós ainda temos muito o que fazer. Nós ainda temos uma jornada toda para frente. Se alguém chega e te diz, não, esqueça, Eduardo. O Enem já tá logo aí, não adianta mais estudar, não. Cara, bloqueia essa pessoa até o Enem. Faça o seu. Faça o seu. Olha só, alguém que fez está te falando. Não esmoreça, continue, continue, continue. Faça o seu. Torne linguagens a matéria que vai fazer com que você seja o diferencial. A quantidade de conteúdos de linguagem é pequena, uma quantidade pequena. E basta você estudar com o quê, pessoal? Com muita estratégia. Tô dizendo que é fácil de maneira alguma. Não tem soberba aqui, não tem soberba. Não tô dizendo que é fácil, mas estou dizendo que com muita estratégia, olha só, qualquer pessoa que está aqui nessa live, nessa aula, consegue tranquilamente. Então, pessoal, olha só, eu gostaria muito já de deixar aqui o convite, porque amanhã será o nosso terceiro encontro, será o terceiro dia. Cara, e é lógico que eu deixei a cerejinha do bolo, o melhor para o último dia. Você não pode de forma alguma perder amanhã. Amanhã nós falaremos sobre o que, Eduardo? Amanhã será os três padrões do aprovado em linguagens no Enem. Então amanhã eu conto com toda certeza com a tua presença. Eu preciso da tua presença, porque hoje eu te apresentei aqui quais foram os elementos diferenciais para a minha aprovação e para a aprovação de inúmeros alunos que já estudaram comigo. Eu te mostrei o padrão. Eu te mostrei que a prova de linguagens do Enem ela tem um padrão muito claro. Eu vou te ensinar amanhã como usar esse padrão. Como utilizar esse padrão. Edu, eu venho amanhã com certeza para a aula, mas além disso eu gostaria muito de ter uma preparação contigo. Te acalma, como eu falei, vamos utilizar esse momento para fazer o quê? Para conversar sobre esse conteúdo que é extremamente valioso. Amanhã, às 20h20, nós teremos um encontro ao vivo. Amanhã eu estarei ao vivo com vocês. E nesse encontro, pessoal, nós falaremos sobre o quê? Nós falaremos sobre esses padrões, como utilizar esses padrões, e eu vou abrir, ao final da aula, as vagas para a comunidade Med Linguagens. As últimas vagas para a comunidade Med Linguagens do ano de 2023. Então, se você tem interesse em participar de uma comunidade, não diria um curso, porque um curso parece que eu vou só deixar algumas aulas para vocês assistirem. E não, aqui é um acompanhamento completo. A comunidade ela é um acompanhamento até o Enem. Amanhã eu vou abrir as vagas da minha última turma de comunidade. Eduardo, eu tenho muito interesse. Pois se tu tem muito interesse, eu já vou deixar aqui embaixo no comentário fixado, o link, tá bom? O link do formulário de pré-inscrição. Então, se tu tem muito interesse, já deixa aqui no formulário de pré-inscrição o teu desejo. Já faz a tua inscrição. Além disso, pessoal, não falte de jeito nenhum a aula de amanhã. Amanhã eu vou dar uma surpresa para vocês. Amanhã, principalmente para quem tem interesse em participar de um acompanhamento completo, eu vou dar uma surpresa para vocês. Vai ter uma surpresa incrível. Edu, eu já tô curioso. Você não pode perder de maneira alguma. Essa surpresa, eu gostaria muito de falar.
Eu falo, será? Não, vou deixar para amanhã. Amanhã vai ter essa surpresa. Vai ser algo incrível. Eu tenho certeza que vocês vão amar essa surpresa. Para quem realmente está querendo estudar, está querendo chegar aos 700 mais, essa surpresa vai ser fundamental, tá bom? Então, aguardo todos vocês amanhã. Conteúdo de amanhã, Eduardo, os 3 padrões do aprovado na prova de linguagens do Enem, tá bom? Pois, pessoal, amanhã, guarda esse número, 2020, amanhã, às 20 horas e 20 minutos, temos um encontro marcado, tá bom? Beleza? Beijo no coração de vocês e até amanhã. Valeu, galera!